dia novamente a todos vocês que estão aqui. Oi. Hoje é a nossa primeira atividade de projeto de vida, certo? Hoje, gente, fazendo alguns cursos, eu vi que essa questão da prática da respiração, alongamento, meditação, são práticas muito importantes, que nos ajudam na autoestima, na melhoria do nosso dia. A questão também da fé, de você conversar com Deus, você orar. E também a parte da gratidão, você ir aprendendo a agradecer. São algumas práticas que a gente vai, no decorrer, ir fazendo em nossas atividades de projeto de vida. E uma delas que a gente vai fazer agora é a da respiração. Apesar da gente respirar de forma automática, né, de forma até natural, graças a Deus por isso, mas às vezes a gente não respira de forma consciente. A gente vai compartilhar com vocês. Eu sugiro que vocês fechem os olhos, certo? Para fazer esse exercício junto comigo. Vocês podem fazer de 1 a 5 minutos, mas eu vou fazer 1 minuto aqui com vocês, certo? E é assim, vocês respiram profundamente por 3, 5 segundos, conta mentalmente, depois expira com a boca até. Inspira com o nariz e expira com a boca. Vai fazendo isso, inspira por 5 segundos com o nariz, depois expira, né? E isso por 1 minuto, mais ou menos, e tem alguns benefícios para o nosso organismo. Outro exercício que dizem que é interessante também, e auxilia no autoconhecimento, e auxilia em diversos processos cognitivos, emocionais da gente e tal, é o exercício da gratidão. É algo que, tanto no ponto de vista científico, psicológico, quanto espiritual, é algo que tem respaldo, né? Respaldo de especialistas, respaldo de profissionais de diversas áreas. Então, a gente exercitar a gratidão, né, é algo que nos ajuda muito no nosso humor, na nossa autoestima, ajuda em nossa qualidade de vida, né, tem vários benefícios. Então, vocês lembrarem de 1 a 3 situações para vocês agradecerem no dia. Pode ser algo simples, por mais simples que seja. Eu vou agradecer por ter essa cama para dormir. Eu vou agradecer por ter esse café para eu comer. Eu vou agradecer por ter meu pai, minha mãe, minha tia, meu irmão, minha irmã. Vou agradecer por qualquer situação assim da vida, por eu ter saúde, por exemplo. Né? Então, o exercício da gratidão é algo... Oi, Rivaldo, pode falar. Eu já faço isso, professora. Antes de dormir, na hora que eu tô orando, eu faço esse agradecimento. Eu agradeço mais pelo dia, agradeço o que aconteceu, que o meu pai tá vivo, que eu tá bem, minha família tá bem. Ah, que maravilha, Rivaldo. É muito espontâneo, né? Eu não falo de uma reza, de uma repetição, da pessoa falar sem pensar no que está falando, mas de algo da pessoa estar consciente daquilo, né? Da pessoa conversar com as palavras dela, com sinceridade. Se tiver algo também ruim, falar sobre isso, né? A gratidão munida de uma conversa sincera com Deus, de uma oração, é excelente para a alma, para o corpo, para o espírito, é algo assim que traz benefícios muito bons, né? Então, em projeto de vida, um dos aspectos que a gente vai conversar bastante é o autoconhecimento. E no grupo, algumas pessoas já compartilharam. É conhecer a si mesmo, é saber como a pessoa está reagindo, como a pessoa vai reagir, seus pontos fortes, fracos, suas emoções. Então, na atividade que eu compartilhei para vocês, eu postei um vídeo que eu achei um dos mais interessantes sobre esse assunto, sobre essa questão do autoconhecimento. Vocês têm prática, gente, de perguntar para vocês mesmos o que eu gosto de fazer, meus pontos fracos e fortes, quem sou eu, quais meus sonhos? Vocês têm essa prática de fazer isso no dia a dia? Do Google Sala de Aula. Então, o conteúdo é o autoconhecimento, né? A gente vai refletir sobre isso. Eu coloquei um texto para vocês lerem, bem interessante, falando dos benefícios, como conseguir ter mais autoconhecimento, várias situações assim, bem pertinentes desse assunto. Um vídeo do canal Saber Coletivo, que para mim é um dos melhores sobre esse tema, autoconhecimento, que é benefícios como desenvolver, e a música de Milton Nascimento, Caçador de Mim. Então, e ao final do estudo, provavelmente você pode compreender melhor acerca disso, que é o autoconhecimento, né, a importância do autoconhecimento, de você conhecer a si mesmo, e a proposta do componente projeto de vida, que uma das propostas é a gente desenvolver o autoconhecimento, que acontece, na verdade, durante a vida toda, né, que a gente vai crescendo, vai mudando,
como diz até um poema de Luís de Camões, muda-se os tempos, muda-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. O mundo todo é composto de mudanças, trazendo sempre novas qualidades. Então, a pessoa vai mudando, mas é sempre bom estar se conhecendo, né? Quem sou eu? Eu costumo dizer que acho que ninguém se conhece 100%. Eu não sou a mesma pessoa de, sei lá, um minuto atrás. Tipo, quando eu entrei nessa aula, eu era uma pessoa, e agora eu acredito que eu já mudei, nem que seja 1%. Então, eu acho que ninguém se conhece 100%. A gente tenta buscar esse autoconhecimento com uma precisão, né? Uma necessidade que a gente tem de falar quem sou eu, o que eu sou, do que eu gosto, por que eu vivo, para quem eu vivo. Mas eu acredito que ninguém se conhece 100% a ponto de falar eu me conheço 100%. Ninguém conhece a outra pessoa 100% também, né? Eu costumo ter esse pensamento sobre autoconhecimento e conhecer outras pessoas também. Interessante. Eu já não vejo assim. Eu acho que sim, a pessoa pode se conhecer 100% sim, mas conhecer a outra pessoa é que eu acho mais difícil. Só se você tiver um convívio bem próximo para você poder entender uma pessoa. Você se conhece 100%? Garanto que eu me conheço 100%, mas eu acho que uma pessoa pode alcançar se conhecer 100%. Você é a Ela mesma não, pessoa, você é a mesma pessoa que você entrou nessa aula, você ainda continua sendo a mesma pessoa. Você não não, adquiriu conhecimento nenhum nessa aula. não, diga isso. Eu entendo que a Então, cada minuto, eu entendo que a cada minuto você aprende uma coisa, então você já não é mais o mesmo. Mas se passou um minuto, você aprendeu e você entendeu o que você aprendeu, já se conhece. Então, é uma questão de Interessante. noção. Eu vejo uma questão de noção. Se você tem noção que a cada minuto você aprende uma coisa nova e que você sabe disso, então você pode alcançar se 100%. mas já passa um novo minuto, você já vai conhecer coisa nova de novo. Mas dá, na minha opinião, dá. Se você. Enfim, Gente, nessa conversa é interessante, né? Essa discussão, a discussão saudável, né? Sadia. Eu concordo em partes com o que Ellen falou e também com partes com o que o Rivaldo falou. Eu acredito que, apesar de aparentemente ser algo antagônico, que vocês falaram, mas são complementares, né? Por exemplo, Ellen fala que não tem como a gente se conhecer 100%. Eu concordo, né? Não tem como conhecer 100%. Mas, ao mesmo tempo, como o Rivaldo falou, eu concordo com ele, é importante você desenvolver o autoconhecimento e mudar e perceber que mudou, e aprender e perceber que aprendeu, que evoluiu. Então, quando a gente vai tendo essa prática, a gente vai se conhecendo mais. Talvez não 100%, porque eu creio que só Deus nos conhece 100%, mas dá para você conhecer bem mais do que antes, ou bem mais do que a maioria das pessoas, por exemplo. Que tem até uma pesquisa interessante, Sócrates versus Platão. É uma discussão meio filosófica, né? Tem alguns pesquisadores que fizeram estudos sobre esse assunto de conhecimento, autoconhecimento, e viram que quase que 100% das pessoas achavam que se conheciam 100%. Só que, na verdade, de 10 a 15% se conhece. Não 100%, mas se conhece bastante. E os 80 a 90% não se conhece nada, né? Então, mas nem que seja os 25%, sim, com certeza, a Samile falou, não me conheço 100%, mas nem que seja os 25% eu me conheço, conhecimento. Porque quando você vai conhecendo, você vai, poxa mesmo, eu posso fazer perguntas. Por isso que os filósofos estudam tanta coisa, porque eles perguntam muito, né? Então, quem sou eu? Quais são meus valores? E possa ser que quem sou eu hoje, daqui a algumas horas, mude para melhor ou não, dependendo das escolhas e do que eu venha a ler, estudar, pesquisar, ou escolher da minha vida, ou o que foi importante para mim. Mas, e também porque tem alguns momentos que te desperta seu autoconhecimento. Porque se você não passa por um momento, você nunca vai saber se você se conhece para aquele momento ou não. Algumas experiências como a ação de adrenalina, por exemplo, se um momento que você vai pular de avião, você não se conhece. Se você não fez isso antes, você não sabe como é que você vai reagir no momento que você vai pular de um avião, para pular de paraquedas, ou alguma coisa aconteceu, você vai ter que pular. Então, é sempre experiências. A vida hoje é feita de experiências. Tudo que você passa te traz um novo conhecimento. Sim, sim, é verdade. Aí, até que tem a ver com o que Ellen estava falando, e você falou, que fala que não se pode banhar duas vezes no mesmo rio. É um ditado filosófico também. Ou seja, você, em um momento, quando você se banha no rio, é uma pessoa, no outro momento já é outra pessoa. Né? Então, mas ao mesmo tempo, como o Rivaldo falou, a pessoa, quando passa por experiências, vai sabendo os limites dela.
sabendo, poxa, eu achava que eu ia lidar dessa forma, mas eu lidei de outra. Tem também os aspectos subjetivos, né? Tem também algumas situações que pessoas passaram por determinados traumas ou determinados contextos que em um período eles agiriam de uma forma e depois desse trauma passam a agir de outra. Então, por isso que é importante se conhecer, até para poder lidar com a dificuldade da vida, com as adversidades, né? E nem o rio é mais o mesmo. É verdade, Rivaldo. O rio não é mais o mesmo porque o rio é água corrente, então não é nunca a mesma água que está passando por ali. São sempre águas diferentes. Porque o rio está sempre em movimento, está sempre correndo. Isso. Boa metáfora, Rivaldo. É verdade. Quando você fica chateado, nervoso, você fica, poxa, o que é que me gerou esse nervosismo, essa chateação? Quando você fica feliz, você fala, você às vezes tem consciência sobre o que você está sentindo, sobre o que você está passando, se sente mais seguro em uma situação de tensão. Às vezes, vou fazer uma prova de vestibular da escola, ou quando daqui a uns anos vou fazer um teste de emprego, um concurso, ou vou participar de uma entrevista ou algo do tipo. Você, quando se conhece, acaba tendo um pouco mais de segurança, ou muito mais segurança, com certeza, tendo uma certa maior independência também, possibilidade de fazer boas escolhas, porque você vai dizer, não, alguns vídeos que eu assisti, textos que eu pesquisei, falou assim, o que você faz, o tempo que você investe, está sendo utilizado para você chegar à pessoa que você quer ser? O tempo que você depende de uma determinada atividade, serviço, vai te ajudar a ser mais perto de quem você quer ser? Aí eu achei interessante essa reflexão. Tolerância e consideração em relação às diferenças, nessa questão que a gente conversou que as pessoas são diferentes. Então, por exemplo, o Rivaldo falou, não é possível se conhecer mais. Aí já Ellen falou, é meio difícil, que a pessoa muda muito. Então, pensam de forma diferente, mas ambos são pensamentos que têm sua coerência, que têm sua lógica, respeito aos próprios limites. Você fala assim, olha, eu não consigo, por exemplo, eu não consigo estudar mais do que 10 horas por dia, então tenho esse limite. Mas eu vou estudar X horas e vou conseguir render mais do que se eu estudasse muito mais. O outro, não, eu tenho uma necessidade de aprender assistindo videoaula. Eu tenho uma necessidade de aprender lendo texto. Então, se conhecer, você perceber o que é melhor para você, respeitar os próprios limites no sentido de, olha, eu consigo, para render bem, eu consigo, quando eu durmo tantas horas por dia, 8 horas, 9. Então, eu tenho que dormir no máximo 8 horas, 9 horas da noite, 10 horas, para eu acordar 5, 6 da manhã no dia seguinte bem, não acordar com sono, né? Essa questão de você se conhecer, até nessas questões simples do dia a dia, de horário de acordar, de dormir, tal, postura positiva e otimismo. Então, quando você conhece a si mesmo, normalmente você vai tendo uma autoestima melhor, você vai trabalhando melhor, né, a questão da respiração, da alimentação, você vai se cuidando, você vai se amando mais, você vai se cuidando da sua alimentação, da água que você bebe, da atividade física que você faz, e de outras questões positivas que você vai fazer para o seu corpo e para a sua mente. A disposição para mudar e evoluir, essa mudança, e sempre buscando ser alguém melhor que você mesmo. Não querendo ser melhor que o outro, nem nada, mas e assim, você pode perguntar, mas assim, é tão bom, tem vários benefícios, mas como é que eu começo a fazer esse autoconhecimento, a me conhecer? Então, claro que a gente vê profissionais, né, psicólogos, especialistas para falar sobre isso. Então, uma psicóloga chamada Adriana diz que uma das maneiras é a psicoterapia, mas nem todos têm essa condição de pagar uma psicoterapia, né? Então, outra forma para quem não tem condições é meditação, a respiração ajuda também, questionamentos filosóficos, ou quem sou eu, o que eu gosto, o que faz bem, o que não faz, ou conversar sozinho, ou com os amigos, são uma forma de introduzir esse autoconhecimento. E aqui são algumas perguntas, né? E perguntar a si mesmo. Aí uma outra profissional, Joana Sakai, sugeriu algumas perguntas. Quem sou eu? Quem eu sou? O que eu desejo? Quais são meus objetivos a curto e longo prazo? Como eu reajo diante das circunstâncias que me desagradam? Como eu reajo diante de sentimentos como a raiva e a frustração? Eu reajo de forma agressiva ou pacífica? Né? Algumas perguntas, vai estar no texto que eu coloquei para vocês, no Google Sala de Aula, vocês podem anotar no caderno, para depois, né, gente, é uma atividade que eu quero que vocês façam mesmo, que eu creio que vai ajudar vocês, né, fazer essa atividade, de perguntar quem sou eu, qual é o meu sonho, como eu desejo, quais são meus objetivos, a curto, ou seja, daqui a um mês, 2 meses, um ano, ou a longo prazo, daqui a 5, 10 anos, né? Aquela famosa pergunta, quem eu quero ser daqui a 5 anos? Onde eu quero estar daqui a 10 anos?
Ou daqui a tanto tempo, qual é o meu projeto a curto e a longo prazo? O que me faz bem e eu quero manter? E o que me causa mal-estar e eu quero eliminar? Essas respostas podem não estar claras a princípio, né? Mas é bom, se for possível, ajudar um especialista ou conversar com alguma pessoa mais velha de experiência, alguém que você confia, alguém da sua família, algum amigo ou amiga mais madura, algum professor, alguém que você tem uma certa confiança maior. E outros exercícios de autoconhecimento. Primeiro, expanda seu vocabulário emocional. Então, de acordo com outra especialista, Milena Lano, quanto maior o nosso vocabulário emocional, mais fácil a gente vai se conhecer. Então, são vários sentimentos: tristeza, alegria, raiva, ressentimento, amor, vários sentimentos, mas a gente geralmente não foi muito educado acerca disso. A gente vai, em projeto de vida, estudar um pouquinho sobre os sentimentos também. Tem até um filme infantil, mas bem bacana sobre esse assunto, que é Divertidamente, né? Então, tem até alguns especialistas, psicólogos, que indicam esse filme. Assim, eu acho que eu posso estar muito errada nisso, mas eu acho que ninguém tá bem 100% psicologicamente. Sempre tem algo que aflige a gente, ou que dá medo, ou que pode ser uma situação do nosso dia a dia que acaba nos machucando e às vezes as pessoas nem percebem e tal. Mas eu acho que a gente se frustra tanto com algumas coisas que isso acaba trazendo para o nosso dia a dia e acabando com a nossa saúde mental, que infelizmente é uma coisa que não é levada tão a sério, né? A gente sabe a importância de falar sobre isso e a gente tem aquela necessidade, mas para algumas pessoas ainda é tabu falar sobre saúde mental, tipo, mas aí a gente acaba caindo nesse tabu mesmo, né? De as pessoas acharem que é algo que não merece ser falado né? Aí as pessoas continuam não estando bem, porque muita gente não gosta de falar sobre isso, que para mim é um assunto totalmente necessário, totalmente preciso. Excelente o que você falou. É fundamental cuidar mesmo. Essa questão do autoconhecimento é uma forma de cuidar da nossa saúde mental. É se conhecer, você perceber que você é humano, que você vai ter momentos de fraqueza, de medo, de dificuldades. Você tem seus limites também, tem as suas particularidades. E assim como a gente vai ao médico, fazer um exame, um check-up, ver como é que eu tô meu colesterol, como é que tá, os exames de rotina, né, que a pessoa faz, que deve sempre fazer, é importante, se for o caso, pedir uma ajuda a um especialista. Infelizmente, não é acessível para todos, mas tem que eu até já falei com vocês, não sei se vocês estavam no ano passado, teve um momento em que eu e alguns professores tivemos uma interação, falamos até sobre a questão da emoção mesmo, eu acho que Ellen estava, não sei se o Rivaldo estava, e mais alguns aqui da sala, que a gente falou do CVV. Eu até coloquei aqui no slide para depois passar para vocês, que é o Centro de Valorização da Vida. Que, para quem não pode, estava, não foi? Ótimo. Então, para quem não tem condições de pagar um profissional, né, um psicoterapeuta, um psicólogo, tem um canal por telefone, gratuitamente, ou pela internet, por e-mail e tal. Eu mesmo liguei uma vez para fazer uma experiência, ver se funcionava e tal, também para tirar algumas dúvidas em relação à atividade que eu ia fazer com os estudantes. Então, e quando o Minotauro apareceu, ao invés de me esconder, eu me transformei em Teseu. Explica um pouquinho, Rivaldo, que eu não entendo muito dessa questão da mitologia, então não entendi essa metáfora. Na história, para quem não conhece, na história da mitologia grega, quem venceu o Minotauro foi Teseu, um dos grandes heróis da antiga Grécia. E essa metáfora é da letra de uma música de Fábio Braza, que pouca gente sabe, mas eu sou muito fã de Fábio Braza. E nesse momento ele fala realmente. E quando o Minotauro apareceu, ao invés de eu me esconder, eu me transformei em Teseu. Então eu venci meu medo. Eu me tornei corajoso e venci meu medo. O outro é cultivar momentos de solitude, né? Que é diferente de solitude e de solidão, digamos assim. Solitude seria uma solidão acompanhada por você mesmo. Seria uma solidão tranquila, pacífica. Que às vezes quando fala a palavra solidão, pensa em algo negativo, algo deprimente. Mas essa ideia de solitude é uma solidão que você acompanhada com você. Você não está sozinho ao léu, você está sozinho com você mesmo, né? Então, Milena Lano, psicóloga, afirma que solidão, acompanhada, né, a solitude, é uma das melhores formas de se chegar a um bom nível de autoconhecimento. Ao ficarmos desacompanhados, a gente tem a oportunidade de olhar para dentro de nós, analisar os nossos aspectos positivos e negativos. Estar só carrega um grande potencial de autodescoberta.
Milena conta que é por isso que muitas pessoas não conseguem ficar sozinhas. O medo não é da solidão, é de si mesmo. É analisar a opinião dos outros sobre você. Claro que não devemos ser refém, né, da opinião das outras pessoas. De absorver e de ficar muito para cima, muito para baixo com isso. Mas muitas vezes uma crítica, um elogio, pode te fazer conhecer mais. Que às vezes tem pessoas que, como a gente tem conversado sobre isso, né? Você pode se conhecer uma parte, mas você não se conhece 100%. Então, a outra pessoa, às vezes, conhece mais você do que você em alguns aspectos, claro. E o Rivaldo falou, desconstrua críticas, você vai desconstruir e construir você. Tipo, aquela pessoa me humilhou. Mais do que ela humilhou, o que tem razão? Isso, né? A crítica negativa e a crítica construtiva. Apesar dela ter falado de forma negativa, não era para ela ter falado daquele jeito. Mas, pronto, Jonathan, pode falar, por favor. Isso, por exemplo, às vezes a crítica do seu pai, de sua mãe, que sempre tá com você, aquele amigo que tá sempre com você, não é de todo ruim, não. Às vezes tá ali só pra te ajudar. Isso, Jonathan, vamos pensar dessa forma. Eu acredito que um dos sinais de maturidade é esse. É a pessoa ouvir críticas e não se ofender com elas, mas querer melhorar a partir das críticas, assim, poxa, o que tem de razão nisso? O que é que eu preciso fazer diante dessa crítica? O que é que eu preciso melhorar diante disso? Depende de como vem a crítica, né? Porque muita gente faz realmente para ofender. Então, eu Isso. acho que quando a pessoa é sua amiga ou tipo uma pessoa de fora mesmo chega e te chama, ó, quando como eu falei, né? Quando é a crítica, a gente sente que realmente a pessoa vem para criticar, né? Enfim. E daí, quando a pessoa vem para realmente te ajudar, ó, você poderia mudar isso, você poderia mudar aquilo, você poderia fazer isso diferente. Enfim, eu acho que aquilo deixa de ser uma crítica para ser uma ajuda pessoal. Aquela pessoa tira um tempo para ajudar o que eu sou e o que eu estou fazendo. Então, para mim, deixa de ser esse lado de crítica, entre aspas, mas para ser uma ajuda mesmo. Eu acho que é interessante o que vocês falaram, tanto que Jonathan falou, quanto o que Ellen, quanto o que o Rivaldo. Eu acho que essa questão do sentido do que seria a palavra crítica. Porque a palavra crítica, quando a gente lê de uma forma, parece que é algo negativo. Fala assim, a pessoa facial, ou seja, critica a sociedade por causa da desigualdade, desemprego, fome, exemplo. Só que no sentido de crítica voltada para relações interpessoais, relacionamento com as pessoas, eu vejo bastante como o Jonathan falou e o Rivaldo. Não sei se ela pensa da mesma forma. No sentido de uma crítica que ela pode ser construtiva, que é o que vocês falaram, ou como ela falou, uma crítica pode ser crítica pejorativa, negativa, difamatória. Então, por exemplo, alguém que gosta da gente de verdade, que queira nosso bem, nossa mãe, pai, irmão, amigo de verdade, vai falar verdade pra gente, vai falar as coisas, não só o que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir. E tem alguns momentos que vai puxar nossa orelha, no bom sentido, vai criticar, vai pegar no pé, pro nosso bem, uma crítica construtiva. Alguém que gosta da gente de verdade, que queira nosso bem, nossa mãe, pai, irmão, amigo de verdade, vai falar verdade pra gente, vai falar as coisas, não só o que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir. E tem alguns momentos que vai puxar nossa orelha, no bom sentido, vai criticar, vai pegar no pé, pro nosso bem, uma crítica construtiva, dependendo de como a pessoa fale. Né? É o que Ellen falou, essa questão de ser ofensivo. Mas é o quê? É você se autoconhecer e falar com a pessoa sobre isso. Né? E por isso que é importante também o autoconhecimento, para você saber seu limite. Então, por exemplo, se alguém, sei lá, um tio de vocês, um irmão, tal, chegar e falar, olha, você está muito egoísta, você não está ajudando, não está fazendo nada em casa, só fica comendo, dormindo, e nesse celular, preguiçoso, não faz nada, é inútil, mas aí você, com jeitinho, chega com a pessoa, olha, eu entendo que eu preciso ajudar mais, me desculpa, eu preciso melhorar, mas não seja agressivo comigo, não seja rude, tal. Isso é ofensivo, isso não é bom para mim, não me faz bem, me deixa chateado com você, entendeu? Então, você lidar com a situação e saber aquilo, o teu limite, e chegar com a pessoa e falar aquilo ajuda bastante. Você chegar assim, não, ali me ofendeu, ali me chateou. Se você guardar para você e não falar, vai ficar amontoando coisas negativas, e você vai criando uma raiva daquela pessoa, você vai criando uma resistência em relação àquela pessoa. Né? E normalmente é uma pessoa próxima, ou da família, um amigo íntimo, para falar determinadas verdades, digamos assim, geralmente é uma pessoa que tem mais intimidade com você. Então, se você não chegar com tranquilidade, sem agressividade, de preferência, para a pessoa, olha, isso me ofendeu, isso me chateou, eu entendo, realmente preciso melhorar nisso, mas não precisaria falar dessa forma, né? Porque é uma maneira que me machuca, me magoa. Às vezes,
é uma crítica, no bom sentido, né, construtiva, vou chamar de uma sugestão construtiva ou uma crítica construtiva, é mais positiva, às vezes, do que um elogio, porque o elogio, você continua assim, eu tô bem, então não preciso mudar muita coisa, e uma crítica construtiva ou uma sugestão construtiva te ajuda a crescer, né, te ajuda a melhorar. Mas, claro que depende da forma que for feita, como a Ellen falou, da maneira que for feita. E se você se ofendeu, fale com a pessoa sobre isso. Acho que uma das melhores maneiras é o diálogo de você chegar, olha mãe, ó pai, ó tio, ó irmão, ó amigo, ó não sei quem for. Você falou desse jeito, me ofendeu. Eu entendo, realmente eu preciso melhorar nisso, naquilo outro, mas a maneira que você falou foi muito agressiva e não... Eu tô chateada com você, entendeu? Então, eu acredito que isso ajuda muito a evitar problemas. A branda alivia o furor. À medida em que o indivíduo reserva um tempo para se ouvir, seja falando com o psicólogo, seja falando consigo mesmo em frente a um espelho, é outra técnica, falar em frente ao espelho, seja falando com alguém mais experiente, né? Seja escrevendo no diário, já iniciou um processo de autoconhecimento. O motivo é a vontade de buscar conhecer nossas questões internas, mais profundas e inconscientes. Então, é importante de você se ouvir, né, a importância. E, como eu falei com vocês, tem um telefone, caso algum de vocês esteja passando por um momento difícil, por ansiedade, por um momento de perda, tá? Vocês podem ligar para o Centro de Valorização da Vida, o CVV, é gratuito, não precisa se identificar, o número é 188, ou então tem um site www.cvv, né, Centro de Valorização da Vida.org.br. Então, caso algum de vocês precise, uma sugestão, porque nem sempre a gente tem condições de ter um psicoterapeuta, né, de ter um psicólogo para nos ajudar. Que aspectos mais, assim, vocês destacariam? Falou de várias coisas, né? O que é autoconhecimento, benefícios, como desenvolver, um vídeo bem completo sobre esse assunto. Então, o que vocês, assim, se fosse destacar uma cena, uma parte do vídeo que mais chamou a atenção de vocês, qual seria? Tem uma parte do vídeo que ele fala que a gente busca as coisas mais pela energia que essa coisa vai nos trazer. Eu achei bem interessante. É realmente uma visão bem legal. Verdade, Ellen. Muito interessante. Por exemplo, tem tudo a ver com o que você está falando. Essa questão do consumismo. Né? Na sociedade contemporânea, a sociedade do século XXI, a ideia do consumismo é muito comum. A pessoa querer comprar, querer consumir. E por quê? Por causa do que isso traz, do que isso proporciona. Às vezes a pessoa está ansiosa, está com alguma carência, dependência emocional, e na compra encontra uma fuga de um problema. Compra algo para suprir. Aí depois não quer mais aquilo, aí deixa lá sem usar. Então, quantas pessoas, por questões emocionais, né? Vira um vício. Isso, Rivaldo, vira um vício. Talvez a pessoa pense, vício é quando a pessoa bebe muito, ou usa alguma droga ilícita, ou algo do tipo, ou come demais, mas a compra se torna também um vício, como ele destacou essa parte do vídeo, por conta do que aquilo proporciona, né? Então, por isso que você se autoconhecendo ajuda até você comprar com mais equilíbrio, se a pessoa tiver uma condição de comprar, ajuda a pessoa a comer com mais equilíbrio, né? Ajuda a pessoa a cuidar da sua saúde física, mental, com mais sabedoria, da energia boa que isso vai trazer para a pessoa, mesmo tendo que pagar um preço. Porque, por exemplo, para o nosso satisfação imediata, né, digamos assim, a grosso modo, eu não digo eu que não gosto muito de jogo, mas algum jovem que gosta de jogar, ou até um adulto também, Free Fire, ou qualquer outro tipo de jogo, é melhor do que assistir um vídeo de autoconhecimento, por exemplo, para a maioria dos jovens, ou do que estudar um determinado assunto da escola. Mas o benefício que isso vai trazer, as consequências, a longo prazo, que isso vai gerar de consequências, né? Então, você se autoconhecendo para até equilibrar. Não, eu gosto de, um exemplo, eu gosto de assistir tal coisa, eu gosto de ficar no WhatsApp, eu gosto de ficar no Instagram, no Facebook, eu gosto de ficar jogando Minecraft, Free Fire ou qualquer outro tipo de jogo. Só que benefício isso vai me trazer tantas horas por dia fazendo isso, né? Então, essa questão de você ter consciência das suas escolhas, ter consciência do tempo, isso é um processo importante também, que o autoconhecimento ajuda. Então, por mais que pareça ser estranho, mas aquilo que dá um prazer imediato, às vezes traz as consequências negativas depois. Por exemplo, refrigerante,
comida industrializada, salgadinho, hambúrguer, doces, são coisas que o nosso paladar gosta. Querendo ou não, a maioria das pessoas acha gostoso. Porém, são uma bomba para o nosso organismo, né? Aumenta o colesterol, pode gerar diabetes, hipertensão. Então, trazem consequências muito negativas. Deixa o sistema imunológico mais baixo, a pessoa fica com dor de cabeça, a pessoa fica fraca. Então, quem se alimenta muito de besteira, né, alimentos com poucas teor de fibra, de energia, de questões, né, de vitaminas, acaba tendo consequências negativas na saúde física e na mental também. Por incrível que pareça. A gente precisa dizer não em alguns aspectos para dizer sim para a gente. É o equilíbrio entre a pessoa não ser egoísta demais, mas também não ser, entre aspas, boazinha demais e acabar alguém se aproveitando. Então, aprender o equilíbrio ajuda bastante, né? E você, Rivaldo, eu sei que você quer falar. Qual parte do vídeo chamou mais a atenção? Mas foi a parte que eu prestei mais atenção, olha só. Mas assim, a que me chamou mais atenção foi até o que eu falei antes, do momento de você ficar sozinho, como o vídeo falou. Escolha os momentos para você sair sozinho, ir no cinema, no parque, para caminhar, você se curtir, praticamente, como diz, né? Você se curtir, além de ter autoconhecimento, o amor próprio. Isso conta bastante. Se você se conhece, você sabe, você se ama realmente, então você pode viver bem. Isso gera até várias outras coisas, vai aumentando a sua qualidade de vida. Isso altera muito. São pequenas ações que alteram o nosso dia a dia drasticamente, né? Verdade, porque às vezes a gente pensa que para ser feliz, para ter um contentamento, uma alegria, precisa algo grande acontecer. Eu preciso tirar 10 em tal assunto, então eu preciso ganhar aquele celular, aquele não sei o quê, então precisa de algo grandioso. Mas essas questões simples que você falou do dia a dia, de você, período que não seja de pandemia, ou então indo com máscara e tal, no parque passear, você ouvir a natureza, você cozinhar algo, você ler um bom livro, são questões simples que vão trazendo qualidade de vida melhor, até você beber mais água, comer alimentos criados por Deus, né? Verduras, frutas naturais, bem melhor do que industrializado. Então, isso também ajuda na melhoria do humor, na melhoria da autoestima. São questões também que a gente, cuidando do nosso corpo, cuida da nossa alma também. Então, você tendo autoconhecimento, você vai aprender a se amar mais e a se cuidar mais. Para você também poder cuidar das outras pessoas. Que a gente só pode cuidar do outro se a gente cuidar da gente. Não é verdade? Então, eu concordo, você me colocou sobre a questão de dizer não. Tem um equilíbrio, tem gente que diz não para tudo, só de si para si. Sim. Tem outros que se dizem sim para os outros e só dizem não para si. Então, o equilíbrio de você equilibrar entre sim e não, entre ajudar a si e ajudar o outro, é bem importante. Teve uma postagem que eu vi no Facebook faz algumas semanas também, que não dá. Se eu pudesse até mostraria aqui, mas não dá. Foi de uma foto que tem, acho que muita gente aqui já viu, que são 3 garotos que estão montando como se fosse torres com pecinhas de montar. E escrito tem assim, tem um menino, são 3 meninos sentados e o do meio tá ajudando os outros 2 que estão nas pontas. Ele vai entregando as peças para os outros para ajudar os outros, mas ele no final, quando ele termina de ajudar os outros, que ele vai montar dele, já não tem mais peças. E aí escrito na imagem tem em cima, né? Antes de você ajudar os outros, ajude a si mesmo. E isso reflete bem, porque, como a senhora disse, se a gente não cuidar da gente, a gente não vai poder cuidar do outro. Essa história, né? Essa metáfora que foi falada, é bem reflexiva mesmo, bem interessante. E me lembra também de uma passagem da Bíblia que me chamava muita atenção e que depois, aos poucos, a gente vai passando a entender, né? Tem momentos que a gente lê que a gente não entende, mas depois a gente passa a entender. Não sei se vocês conhecem, mas é quando Jesus faz uma parábola sobre as 10 virgens. Acho que está em Mateus capítulo 25, uma das passagens, acho que é essa. E que ele vai dizendo que existem 10 virgens, 5 são prudentes e 5 são insensatas, né? As 5 prudentes estavam com azeite, estavam com óleo de reserva, e as insensatas estavam com óleo acabando e não se importavam com isso. Aí o que aconteceu? Quando chegou a hora, e isso tudo é o contexto da época, né? Em relação não tinha luz elétrica como tem hoje, na época era o azeite, estava tudo escuro, então não era a luz como hoje elétrica, eles usavam o azeite para poder acender, para poder iluminar no meio da escuridão, em determinados lugares. Então, o noivo ia aparecer e poderia ser à noite.
a questão do casamento, né? Jesus usa a metáfora em relação à salvação, o reino de Deus e tudo. Aí só sei o que aconteceu, o que me chamou a atenção é que na minha cabeça eu achava que uma deveria ajudar a outra, digamos assim. Eu falei, não, mas por quê? Mas se Jesus falou, tem um porquê. Eu falei, não, Jesus é mais sábio do que eu, 1000 vezes, infinita vezes mais sábio. Então, na minha cabeça eu pensaria que teria que ajudar, mas se Jesus falou é porque realmente a pessoa tem a responsabilidade sobre si também. Então, como o Rivaldo trouxe esse exemplo, se ajudar o outro é capaz de não ter para si. Então, tem um momento de ajudar, como diz, né, há tempo para tudo, há tempo de você estender a mão, há tempo de você recolher a mão. Então, aquele tempo, cada um tinha que se cuidar naquele momento. Então, as que tinham azeite conseguiam